Prezados candidatos ao ingresso na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, uma das polícias militares mais honradas e respeitadas no Brasil, meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos, sargento inativo da Reserva Remunerada da Brigada Militar e ex-professor da Academia de Polícia da própria instituição, por mais de 14 anos, tendo ministrado cursos para mais de 2.000 alunos na Academia de Polícia, 9º BPM, 18, 24 BPM, 21 BPM, quartel do Comando Geral da Brigada Militar, a qual enfatizamos essa jornada para informar que somos um apaixonado pela carreira, um apaixonado pela instituição, e neste momento vamos comentar o edital que foi publicado agora, no mês de novembro, no dia 24 de novembro de 2021, com as prerrogativas, as exigências, o conteúdo pedagógico para ingresso na Polícia Militar Gaúcha. O edital de ADRESA foi publicado para ingresso como soldado de nível 3 através do PROA, que é um processo administrativo número 21-1203-0014-005-9. O presidente da Comissão de Concurso Público da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Estadual 15.266, de 24 de janeiro de 2019, e aí vem toda a apresentação do edital, que não se faz necessária a leitura neste momento, pois o conteúdo do edital é longo. Este é um conteúdo de simples leitura. Nós vamos viajar pelo edital e comentar os principais tópicos que o candidato da Brigada Militar tem que conhecer para ingresso nesta instituição brigadiana. Então, vamos viajar aqui pelo capítulo 1 das disposições preliminares, aonde informa que o concurso público se destina ao provimento na Brigada Militar de 4.000 vagas de praça de polícia ostensiva nível 3, carreira de nível médio. E quando você estudar a Lei 10.990 do ano de 1997, vai compreender como se dá essa divisão de nível 3, nível 2, nível 1 para a graduação de soldado na instituição. Não é o momento agora de nós explicarmos este item. Quando você vir estudar conosco, vai compreender melhor qual é a diferença de nível, principalmente para você que está estudando para ingressar na instituição. O subsídio na graduação de soldado na Brigada Militar, quando nós falamos de subsídio para ingresso na instituição, nós estamos informando do valor pecuniário que o soldado vai perceber quando ingressar na instituição. O salário inicial, nominado como subsídio, ele é estipulado no valor de R$ 4.689,23 e demais vantagens com jornada de trabalho de 40 horas semanais, exceto, sempre lembrando, quando você estudar a legislação, quando o legislador falar determinando determinada condição na situação antecedente e ele citar exceto e salvo, quer dizer que tem uma situação diferenciada, uma situação atípica, exceto no período em que estiver no curso básico de formação militar, que é nominado como CBFPM, no qual a jornada será de acordo com o currículo de ensino e regimento interno das escolas. O que o legislador está nos informando aqui, o que a banca, a comissão organizadora está informando, que na escola não há 40 horas semanais, você tem horário para iniciar as atividades e não tem horário para encerrar, afinal de contas, você é aluno. E aluno, ele tem que se doar, ele tem que amassar cacau para ficar pronto para jornadas mais intensas na atividade. Então, este é o subsídio para ingresso, é um salário que pode não ser o melhor da carreira pública, mas se nós compararmos com a iniciativa privada, é um salário digno, um salário bom para você que é jovem e está iniciando a carreira policial militar.
O item 1.3, ele trata que durante o curso da formação de soldado, o nível 3 poderá ficar alojado com finalidade de familiarizar-se ao regime da caserna, às atividades militares, de acordo com o regimento interno da instituição, bem como das escolas de formações e outras normas da Brigada Militar. O processo referente à inscrição, elaboração, organização, aplicação e correção dos exames intelectual, físico e psicológico, que são fases do edital, serão realizados sob a responsabilidade da instituição especializada da Brigada Militar, todos supervisionados pela Comissão de Concursos e Comissão Examinadora. Item 1.5. A Comissão de Concurso e as comissões examinadoras serão designadas pelo comandante-geral da Brigada Militar, que, por força do artigo 37 da Constituição Federal, deverá tornar público todos os seus atos conforme aquela sigla OLIMP. A administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Então, todos os atos serão tornados públicos. A comissão de concurso é responsável pela orientação, acompanhamento, planejamento, organização e execução do certame. Item 1.7. As comissões examinadoras serão responsáveis pelo acompanhamento, controle e supervisão das bancas examinadoras. Estamos aqui reforçando o item anteriormente mencionado. Item 1.8. A banca examinadora serão designadas pela Brigada Militar e pela Fundatec, instituição responsável pela organização desse concurso. As bancas examinadoras serão responsáveis pela elaboração, aplicação e correção da prova. Quem elabora, aplica e corrige. A comissão de concursos e secretaria terão sede funcional na Aparício Borges 2199, bairro Partenon, CEP 90 680 570, nessa capital. Para quem não conhece, fica próximo à Academia da Brigada Militar, próximo à Igreja São Jorge, na Bento Gonçalves. Para as etapas dos exames intelectual, físico e psicológico, a instituição especializada contratada encaminhará o rol dos profissionais contratados para que o presidente da comissão de concursos proceda à avaliação, homologação e publicação da banca examinadora em edital. Item 2. No decorrer do concurso, poderão ser adotadas medidas sanitárias adequadas a cada fase do certame, sendo os candidatos devidamente informados em edital. Capítulo 2 das vagas. O que prevê o capítulo 2 sobre as vagas? O concurso destina-se ao provimento de 4.000 vagas no cargo de soldado de nível 3. Os candidatos classificados acima do ponto de corte. Qual é o ponto de corte do concurso? 6.000 candidatos é o ponto de corte previsto no item 3 do capítulo 8º. Não prosseguirão nas demais fases do certame, sendo considerados eliminados. Isso é uma informação importante para você que vai fazer a prova. Nas últimas seleções, em 2014 e 2017, tivemos mais de 30.000 candidatos, se eu não me engano, entre 32 a 34.000. Não se assuste com o número de candidatos, você só precisa de uma vaga. Na sua vaga é que você tem que se preocupar. Para isso, você tem que estar entre os 4.000 ou inicialmente entre os 6.000, preferencialmente entre os 4.000 para você ingressar de imediato na instituição. As pessoas negras ou pardas será assegurado um percentual de 16% dos candidatos homologados nesse edital nos termos da Lei Estadual 14.147 de 2012. 16% serão destinados a negros e pardos. Caso não preencham as vagas reservadas aos negros e pardos, serão chamados os candidatos da lista universal para exauri-las nas diferentes fases do certame. Não haverá reserva de vaga para pessoas com deficiência, tendo em vista a natureza do cargo e da atividade de polícia ostensiva.
Todos nós sabemos que os concursos públicos reservam vagas para pessoa com deficiência. Não é o caso do concurso para a Brigada Militar, pela natureza da atividade militar, que exige plena condição física e mental para o exercício da atividade. Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é quando você preenche a ficha como negro ou pardo e você não se enquadra nessas condições. Você poderá argumentar, nós vamos ver a seguir, que haverá uma fase em que será fiscalizada essa situação. Você não se enquadra de forma física na condição de negro ou pardo. E aí você quer informar de forma verbal, mas o meu avô e a minha avó eram negros ou eram pardos. Você não vai fazer parte dos candidatos classificados se omitir esta informação e não se enquadrar nas condições almejadas. Capítulo 3. Da condição de cotista de negros e pardos, ele reforça o que nós estávamos falando nesse sentido, para que possam ser cumpridas as exigências. Notem que no item 1.1, quando o número de vagas reservadas aos candidatos negros e pardos resultar em infração, vai dar aqui algumas explicações que não vêm ao caso neste momento, certo? O que eu recomendo que nós saibamos aqui do capítulo de negro e pardo é que a banca, a examinadora, vai verificar esta situação, vai verificar a veracidade. O candidato que não comparecer perante a banca examinadora for negado enquadramento na verificação da veracidade da declaração, tornará sem efeito a opção de concorrer às vagas reservadas para a pessoa negra ou parda, permanecendo inalterada a sua posição na lista de acesso universal na classificação geral. A banca examinadora está te dando um recado. Ou você é negro ou pardo, ou você não é. Ela vai conferir a veracidade dessas informações e ela não vai levar em conta os laços sanguíneos. Vovô, papai, mamãe eram negros ou pardos. Você não vai ingressar, não vai ficar nesta condição se a banca entender que não é veraz, não é verdadeira essas informações. Aí nós temos as condições de recursos administrativos, isso aí cabe na leitura depois individual do edital. A divulgação oficial das informações constam aqui no edital. Como é que dar-se-á a divulgação oficial de todas as informações do concurso, né, através da publicação de editais ou avisos no Diário Oficial do Estado. Recomendo que você anote o endereço do site da Brigada Militar, www.brigadamilitar.rs.gov.concursos, e também o site da Fundatec. O DRESA, que é o Departamento de Recrutamento, né, Divisão de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento da Brigada Militar, fica na Aparício Borges 2199, bairro Partenon, próximo à Academia da Brigada. Não serão fornecidas informações por telefone a respeito das datas, locais e horários de realização da prova, nem resultados, gabaritos, notas, classificação, convocação relacionada aos resultados provisórios ou finais das provas do concurso público. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados. Deixo claro para você que quer ingressar na Brigada Militar, que acompanhe pelo site da instituição, lá no link concursos, pois hoje foi publicado o edital. Vão ter vários informativos e editais referentes a este concurso na sucessão dos dias e semanas que irão vir até a realização da prova. Você deve estar atento a todas essas informações. Capítulo 1 da inscrição. O que é necessário para você se inscrever? Ter nacionalidade brasileira. A condição de nacionalidade brasileira faz parte do concurso, está na Constituição Federal. Ter idade mínima de 18 anos e máxima 25 anos até o último dia das inscrições do concurso. Qual é o último dia? Nós vamos ver a seguir. 25 anos, ou você deve ter 26 anos incompleto. Não pode ter completado 26 anos até o último dia das inscrições do concurso.
Outro item extremamente importante é possuir a altura mínima de 1,60 para os candidatos do sexo masculino e 1,60 para os candidatos feminino. Existem várias liminares, candidatos que ingressam na instituição mediante liminares porque estão 1, 2, 3 centímetros abaixo. A regra do edital é essa. Cumpra-se a regra ou invoque o Poder Judiciário. Invocar a justiça é um direito de qualquer cidadão brasileiro, mas as regras estão aqui no edital. Possuir ilibada conduta pública e privada a ser comprovada mediante, na condição de reservista das Forças Armadas, ter licenciado no mínimo do comportamento bom. Para quem serviu as Forças Armadas, sabe que é uma classificação de comportamento e a condição é que seja no mínimo no comportamento bom. Na condição de ex-funcionário público, não ter sido demitido. Estar quites com as obrigações eleitorais. Você acha que votar é ruim, que não comparecer não dá nada, você tem que estar em dia com as obrigações eleitorais. Não ter sido condenado em processo criminal transitado em julgado com cumprimento de pena já publicada. Estar quite com as obrigações militares mediante comprovação por meio de documento militar que informe ter prestado ou ter sido liberado definitivamente do serviço militar inicial. Não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física é uma condição normal de exigência devido às exigências da atividade policial militar. Se praça licenciada a pedido ou ex officio, neste último caso, ex officio, que é de forma compulsória, não poderá ter sido licenciada por falta de natureza grave ou licenciada excluída a bem da disciplina, devendo estar no mínimo um comportamento bom. Possuir carteira nacional de habilitação ou permissão válida, classificada no mínimo na categoria B, até o dia previsto em edital para a entrega da documentação na inclusão na Brigada Militar. Sempre há dúvidas sobre esse item. Para inscrever-se no concurso, tenho que ter a CNH? Não. Tu tem que ter a CNH em mãos até o último dia para a entrega da documentação prevista para inclusão na Brigada Militar. Quando você for convocado para inclusão, tem que ter essa documentação em mãos. A homologação das inscrições não abrange aqueles documentos que devam ser comprovados por ocasião da inclusão, tais como escolaridade e outros previstos neste capítulo. Nesta ocasião, os documentos serão analisados e somente serão aceitos se estiverem completos e de acordo com as normas previstas no certame. Por isso, o candidato deve verificar se possui os requisitos exigidos para a inscrição, pois sua homologação não significa o reconhecimento de qualquer documento que devam ser comprovados posteriormente. Aqui no capítulo 6, nós temos algumas informações extremamente importantes, como, por exemplo, o número 1. As inscrições deverão ser efetuadas somente pela internet. Não há outra possibilidade. No período de 30 de novembro de 2021, ou seja, esta é a data inicial, até às 17 horas do dia 30 de dezembro de 2021. Este é o marco de inscrição através do site www.fundatec.org.br. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Há uma máxima, uma frase no direito que diz: o direito não socorre quem dorme. Lei tornada pública, você não poderá alegar desconhecimento da lei. Aqui não é lei, mas é um edital tornado público. Se você se inscreveu e não preenche os requisitos do edital, você vai estar perdendo tempo da sua vida e ainda vai ter uma frustração por não atingir o objetivo almejado. Atender aos requisitos do capítulo 5 desse edital, candidatos que já possuem cadastro com a Fundatec acessarão o formulário online de inscrição. Não vou continuar esse item aqui porque ele é autodidata. Os candidatos que não possuem cadastro com a Fundatec têm um outro procedimento. E aqui temos outras informações complementares. Vamos ver aqui o que mais é importante para sabermos desse edital. O item 8. O candidato inscrito terá exclusiva responsabilidade sobre as informações cadastrais fornecidas sob penas da lei, ou seja, não poderá faltar com a verdade.
O candidato militar estadual ativo da Brigada Militar deverá informar a identidade funcional. Candidato militar estadual ativo, como, por exemplo, PM temporário, segundo a Lei 10.990, quando você estudar, vai verificar que ele está no quadro de militares ativos da instituição. As inscrições serão encerradas. Esse item aqui é um item extremamente importante, o número 10. Serão encerradas às 17 horas do último dia, 30 de dezembro de 2021, conforme cronograma de execução. Certo? Isso aqui é importantíssimo que você saiba. Demais informações você deve ler no edital para que conste no rol de documentos a serem catalogados aí pelos nossos candidatos. O que mais que nós temos de importante nesse item aqui? Os demais itens são formato do documento, outras questões que não são relevantes à análise nesta condição. Necessidades complementares, porte de arma de fogo, o candidato que é amparado pela lei federal e suas alterações necessitar realizar a prova armada, deverá encaminhar o certificado de arma de fogo e da autorização de porte, conforme definido em lei. Sala de amamentação tem uma observação, sala para extração do leite materno, os laudos médicos, o que deve fazer, os documentos comprobatórios, à exceção da solicitação do porte de arma de fogo e nome social, deverão conter data de emissão posterior ao dia 30 de agosto de 2021, 90 dias retroativos à data da publicação do edital. E aqui temos as outras regras para envio destes documentos, que não é pertinente abordar uma a uma, pois temos outras questões mais importantes. Do capítulo 7 da taxa de inscrição. O que trata aqui a taxa de inscrição? Aqui estão as regras da taxa de inscrição. O item 2, o candidato terá sua inscrição provisória aceita somente quando a Fundatec receber do banco a confirmação de pagamento de sua taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 92,64, conforme tabela da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Demais informações são informações que você deverá ler em casa, página por página, item por item, e aqui nós estamos fazendo uma leitura dinâmica das informações mais importantes para este edital. Capítulo 8º. O que prevê o capítulo 8º? O concurso constará de 4 fases distintas, a saber, isto é importante. Primeira fase, exame intelectual. Segunda fase, exame de saúde. Terceira fase, exame de capacitação física. Quarta fase, exame psicológico, composto por 2 etapas obrigatórias, dentre elas testagem coletiva e entrevista individual, não necessariamente nesta ordem, certo? A primeira fase, que é a fase do exame intelectual, realizado pela Fundatec, ela é de caráter classificatório e eliminatório. As demais fases serão de caráter eliminatório. Primeira fase, caráter classificatório e, ao mesmo tempo, eliminatório, porque ela classifica o quantitativo exigido. A segunda fase, exame de saúde, realizado pela Brigada Militar, serão convocados candidatos aprovados na primeira fase até a classificação 6.000, considerando os critérios de desempate e respeitando o percentual de reserva de vaga para cotistas. Atenção, somente 6.000 candidatos serão convocados para o exame de saúde, que é a segunda fase. Terceira fase, exame de capacitação física realizado pela Fundatec. Serão convocados os candidatos aptos na segunda fase, no exame de saúde, respeitando o percentual de reserva de vaga para negros e pardos. Quarta fase, exame psicológico realizado pela Fundatec.
aonde serão convocados os candidatos considerados aptos na terceira fase, respeitando o percentual de reserva de vagas para negros e pardos. Item 6. Todas as fases do concurso terão datas, locais e horários divulgados em edital publicado no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 5 dias. É importante que você acompanhe isso no site da Brigada Militar ou da própria Fundatec. Eu recomendo acompanhar no site da Brigada Militar, no item concursos, onde todos os editais serão publicados ali e até a prova serão vários editais. Lei tornada pública não poderá ser alegado desconhecimento. No mesmo sentido, o edital. Vamos falar um pouquinho, então, do capítulo 9. O que trata aqui o capítulo 9? Do exame intelectual. O exame intelectual realizar-se-á preferencialmente no domingo. Então, não será no sábado. Existe uma área da religião, que são os adventistas do sétimo dia, que não fariam o exame se ele fosse em um sábado à tarde, por exemplo. Não fariam, pois eles preservam o site o sábado e não terão esta dificuldade. Estamos comentando, pois é uma questão de cultura religiosa. O exame intelectual será realizado no município de Porto Alegre, não havendo disponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades do município. As provas serão aplicadas em outras cidades da região metropolitana e, é claro, que previamente informado. O ato de designação da comissão examinadora será publicado no DOI, Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 30 dias da data da realização da prova. A divulgação de dia e horários em locais específicos de aplicação das provas será realizado com no mínimo 5 dias de antecedência à data provável da realização das provas no Diário Oficial do Estado ou no site da Fundatec, no referido item no cronograma de execução. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta do seu local e realização da prova e comparecimento no horário determinado. Se você quer ser militar, saiba que chegar atrasado, você vai ouvir uma frase: isso explica, mas não justifica. Militar se organiza para chegar antes, sempre. Não esqueça disso. Se você chegar no horário, já está atrasado. Você tem que chegar antes do horário. Trânsito, gasolina, pneu, ônibus, nada disso vai salvar você se você chegar no horário previsto, ali, estipulado. Não, é antes do horário. Se organize dessa forma. O exame intelectual constará de prova de caráter classificatório. Isto é muito importante. E eliminatório com 50 questões objetivas, elaborada de acordo com o programa e bibliografia do anexo 1 e distribuídas conforme o quadro. O que nós temos aqui no quadro? Nós teremos um total de 50 questões. Minha opinião pessoal, e eu não sou a banca organizadora, alguém é pago para pensar, alguém é pago para entender que estudar todo um conteúdo vasto de 50 de segundo grau, 50 questões são suficientes. Alguém é pago para isso. Então, o que acontece? Língua portuguesa serão 10 questões de língua portuguesa. Legislação específica, nós teremos também 10. Conhecimentos gerais, 10. Matemática, 10. Direitos humanos, 10. Informática, 10. Ou seja, para uma prova de todo o segundo grau, serão colocados aqui 50 questões para análise do seu conhecimento. Uma questão importante que você saiba aqui é que cada matéria ela tem um peso, né? Todas elas têm um peso aqui e esse peso poderá ser relevante na hora da prova. Como, por exemplo, cada questão terá 2 pontos quando você acertar a questão. Acertou uma questão de português, você ganha 2 pontos. Acertando 10 questões, é claro que você vai ganhar 20 pontos, porque são 10 vezes 2, 20 pontos. O edital tem uma exigência, você não poderá zerar nenhuma das matérias. Terá que acertar, no mínimo, uma questão de cada matéria.
E aí nós temos um problema, como, por exemplo, aqui, informática, direitos humanos e cidadania, que são só 5 questões. Se você não estiver preparado e vier para a prova botando na cabeça, eu vou chutar, e você não acertar no mínimo uma, já abandone a prova, pois você está automaticamente eliminado. 50 vezes 2 questões, temos aqui, então, 100 pontos na prova, certo? Isso é extremamente importante que você saiba disso. Cada uma das 10 questões, vezes 2, vai dar um total de 20, vezes 5 vai dar um total de 10. Certo? Temos outros comentários aqui não relevantes que você deve ler com calma em casa. Estamos aqui viajando pelo edital e é claro que à luz do meu entendimento subjetivo, pontuando os principais tópicos do edital para que você saiba como estar preparado para a sua prova. Não vamos ler aqui num vídeo gravado 49 páginas para você que está se preparando para ingressar na Brigada Militar. Estou eu aqui falando, porque estou avançando página por página para identificar os principais tópicos a serem passados para você, candidato a ingresso na Brigada Militar. Dito isso, recomendamos que você leia cada tópico com atenção. E aí nós estamos agora para o item 57 do edital, que fala no seguinte título: menciona ou materializa da aprovação e classificação no exame intelectual, primeira fase. O que trata a primeira fase? Nesta fase, está assim discriminado. A primeira fase será avaliada numa escala de 0 a 100 pontos, sendo que a nota final será constituída da soma de pontos obtidos na prova, conforme nós mencionamos anteriormente. 50 questões vezes 2 pontos, o aluno no máximo poderá chegar a 100 pontos. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo pontuação igual ou superior a 50 pontos, no somatório de todas as matérias e, no mínimo, um acerto em cada uma. Os candidatos que não atingirem essa pontuação estarão automaticamente eliminados do certame. O que a banca está querendo dizer para você? Você está com dúvida? Serão considerados aprovados. Você está aprovado no concurso da Brigada Militar. Aprovado não quer dizer classificado no número de vagas. Quem será considerado aprovado? Se a prova vale 100 pontos, ela tem 50 questões, 50 vezes 2 são 100. Só será considerado aprovado quem tiver no mínimo 50 pontos. 25 vezes 2 são 50, é uma matemática simples. Quem acertar no mínimo 25 questões. Opa, muita calma nessa observação. No mínimo 25 questões e no mínimo um acerto na matéria. Se zerar uma das matérias e tiver acertado 25 questões, automaticamente estará eliminado. A classificação dos candidatos aprovados será realizada depois de esgotada a fase de recursos pela ordem decrescente da pontuação obtida na nota final do exame intelectual. No caso da igualdade de pontos obtidas na nota final, serão utilizados sucessivamente os seguintes critérios de desempates para a classificação. Prezados candidatos, será que num número que nós devemos chegar aí de 30 a 35 mil candidatos, é o que eu estou estipulando, e apostaria se estivesse valendo um prêmio, que nós vamos chegar a 35 mil candidatos. Quais são os critérios de desempate? Vamos imaginar lá que 10 mil candidatos fizeram 50 questões, acertaram as 50 questões. E a linha de corte é 6 mil, nós sabemos disso, já falamos anteriormente, que somente 6 mil irão para a fase 2, mas 10 mil candidatos acertaram as 50 questões, gabaritaram a prova. Está todo mundo aprovado. Opa, todo mundo aprovado.
Mas como é que eu coloco no funil? Agora tem um funil para chegar aos 6.000. Funil número 1, maior pontuação na prova de língua portuguesa. Português é irrelevante? Não, não é irrelevante, é imprescindível. 10.000 candidatos gabaritaram. Quando eu cheguei no primeiro item, maior pontuação de língua portuguesa, ficaram 9.000. Continuam empatados. Vamos para o terceiro critério, legislação específica. Matamos mais 1.000. Quando nós falamos matamos, eliminamos mais 1.000. Ficaram 8.000, empatados em 50 questões. Maior pontuação na prova de conhecimentos gerais. Eliminamos mais 500. Ficaram 7.500. Maior pontuação em matemática. Eliminamos mais 500. Ficaram 7.000. Maior pontuação em direitos humanos. Ficaram 6.500. Nós precisamos só de 6.000 no funil. Maior pontuação em informática. Ficaram mais 500 pelo caminho. O nosso funil chegou aos 6.000 candidatos. Estes 6.000 vão para a segunda fase. Senhores, esses números que eu estou mencionando são fictícios, é só para você entender a questão matemática de eliminação de acordo com a ordem que está aqui no item 57.4 do teu edital. Mas aí temos um problema, Paulo Ricardo. Ficaram 6.500 candidatos empatados depois de todos esses critérios. Esquece o exemplo que eu dei, ficou 6.500. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicado todos os critérios acima, o desempate dar-se-á através de sorteio público de desempate divulgado com antecedência e realizado nas dependências da Fundatec, sendo este procedimento filmado e registrado em ata. Você já se imaginou você passar em toda a prova, você passar em todo esse funil, você ficou entre os 500 que excederam aos 6.000, os 500 que excederam, você está dentro dos 6.500, mas acima dos 6.000, você está dentro dos 500 candidatos. Você empatou em tudo, e aí vai para o sorteio público e você é eliminado. O que eu vou dizer para você? Eu não tenho o que dizer para você. Vai conversar lá com o seu anjo da guarda, porque nós temos um problema aí. Um problema de azar ou sorte. A sorte ou azar será consequência do destino. Exame de saúde na segunda fase. Aqui estão a descrição do exame de saúde. Eu entendo neste momento que não se faz necessária a leitura desse item. Você vai ler com calma posteriormente para poder entender melhor essa situação. Estamos aqui viajando pelo edital. E vamos tratar agora do exame do capítulo 11, exame de capacitação física. Paulo, o que trata o exame de capacitação física? O que tu pode colaborar com a tua experiência e informação sobre o exame de capacitação física, que é na terceira fase aqui do concurso da Brigada Militar? Os candidatos aprovados na segunda fase serão convocados para a segunda fase. Parece ser óbvio, mas o óbvio precisa ser dito em qualquer situação. Primeira fase, intelectual. Esta é a segunda fase, então, do exame da Brigada Militar. Depois que passamos a segunda fase, nós viemos aqui na segunda fase, na segunda fase, que é o exame de saúde, e viemos aqui para a terceira fase, que é o exame de capacitação física.
Primeira fase, intelectual. Segunda fase, o exame de saúde. E agora estamos aqui na terceira fase, que é o exame de capacitação física. O que prevê aqui a terceira fase? Os candidatos aprovados na segunda fase, convocados para a terceira fase, que é o exame de capacitação física, por ordem crescente de classificação, devendo comparecer ao local de realização do exame com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o início do mesmo, com documento de identidade válido e bom estado e conforme. Nós já mencionamos anteriormente que se você chegar no horário, você está atrasado. Você tem que chegar antes do horário. Se o exame está previsto para iniciar às 8 da manhã, por exemplo, aqui está prevendo que você tem que chegar uma hora antes. Como é que você vai fazer? É um problema individual. Não será aplicado o teste de aptidão física fora do dia designado por edital de convocação. Para a realização do exame de capacitação física, o candidato deverá apresentar-se no local, data e horário que lhe forem designados, trajando calção ou abrigo, camiseta e tênis, não sendo permitida a realização do exame para os candidatos que não se apresentarem assim vestidos. Preste atenção neste item. Outra situação extremamente importante é que no dia da realização do exame de capacitação física, o candidato deverá assinar a lista de presença sob pena de ser considerado ausente. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização do exame de capacitação física com justificativa de sua ausência ou atraso. Aqui, eu vou passar aqui no edital esses dois tópicos, porque aqui requer uma leitura depois individual do candidato que está estudando para ingresso. Não é o momento em face ao quantitativo. Mas vamos destacar aqui o item 5.1, certo? O item 5.1 e o item 5.2. Para candidato do sexo masculino, você deverá fazer 5 flexões de barra, 40 abdominais em 60 segundos e percorrer 2.500 metros em 12 minutos. Senhores, eu não sou especialista em educação física, minha formação é jurídica, mas fui árbitro de futebol profissional de campo no Rio Grande do Sul por mais de 14 anos. 90% dos meus colegas eram formados em educação física. A nossa convivência, o nosso treinamento obrigatório nos dão autoridade para opinar algumas situações. É claro que você deve procurar um especialista. Mas vamos lá. Para você fazer 5 flexões de barra, se você não treinar, você não vai fazer. A banca vai dizer para você, a barra é aquela que você se pendura e tem que elevar o corpo passando o queixo da barra. A banca vai dizer liga, liga é ficar pendurado, não é liga e já sai fazendo uma barra. Aí a banca vai te dar a ordem, iniciando. Quando ela te der a ordem iniciando, o mundo inteiro, o peso do planeta estará sobre teus ombros. Se você não treinar, você não faz 5 barras. É comum a gente visualizar pessoas com um visual físico aparentemente bem preparado, inclusive musculoso, mas se ele não treina a barra, ele não vai fazer. É uma obrigação treinar. Como é que eu fortaleço? Através do meu bíceps, através do meu tríceps. Numa academia, muito apoio, vai para a academia, vai treinar rosca direta, rosca inversa e vai para a barra lá, dia sim, dia não, vai treinar de 1 a 3 barras e vai aumentando gradativamente até você treinar aí fazendo 7, 8 barras, porque você tem que fazer no mínimo 5 flexões de barra para você estar aprovado. Barra é treino. Se você não treinar, você não vai passar. E se você treinar para fazer só 5, quem treina o mínimo não faz nada. O risco de ser reprovado é muito. Treine para fazer 7, 8 barras. Então, faça os exercícios na academia de fortalecimento de bíceps, tríceps, apoios e o próprio treinamento na barra, aí dia sim, dia não, para que você possa ter
uma boa efetividade. É claro que tem que ter os períodos de repouso, estou dando uma opinião não técnica, fale com o professor de educação física para confirmar essas informações e dar uma rotina adequada de trabalho. 40 abdominais em 60 segundos, se você não treinar, você não chega nem perto. A banca é extremamente rigorosa com isso. Ela vai mandar você ficar em posição e só serão computados aqueles que você passar a divisa do cotovelo do joelho. Se você fizer incompleto, ele não vai contar, você só vai perder energia. E para fazer 40 em 60 segundos é treino. Treino. Faça aí 4 séries, 3 a 4 séries de 15 antes de tomar banho, e uma vez por semana, certo? Faça o teste com alguém marcando no cronômetro para ver como você está. Antes de começar a treinar, simule todos esses testes para ver a sua capacidade física. Hoje eu faço 2 barras, hoje eu faço 32 abdominais no tempo estipulado e corro 2.100 metros em 12 minutos, certo? Então, o que você vai fazer aqui? Vai treinar 3 a 4 séries de 15 por dia na primeira e segunda semana, depois aumente para séries de 20, depois 3 séries de 25 e uma vez por semana faça o teste integral. Faça aí 3 vezes por semana, treinando aí dia sim e dia não para a sua musculatura descansar. Fale com o especialista. Estou dando uma opinião de experiência de vida e uma experiência de vida que sempre deu certo na área de treinamento físico. 2.500 metros em 12 minutos. Eu amo a minha instituição Brigada Militar, mas isso para um menino de 18 a 25 anos, nossa, eu vou chamar a minha avó para fazer esse teste aqui em 2.500 minutos. Quando exercia atividade de juiz de futebol de campo, 7 vezes 4, que a pista tem 400 metros, são 28. Era normal, em má forma física, fazer 2.800 a 3.000 metros. Claro que treinando, mas com 2.500 metros em 12 minutos, você vai perceber que 7 vezes 4 são 28, 6 vezes 4 são 24. Você vai dar 6 voltas, 6 vezes 4, 24, 2.400 metros, 6 voltas e 100 metros para você fazer 2.500 metros na pista ser homem. Nossa, isso que você faz toteando, você pode correr de costas. Se você for reprovado nesse teste aqui, você não merece estar na Brigada Militar, porque você pode pedir para o seu avô correr com você 2.500 metros. Eu estou dizendo isso de forma descontraída, brincando com você, pois de todos os requisitos, esse é o menos tortuoso. Então, o que você tem que fazer aqui? Treine aí 8 a 9 voltas em 400 metros, treine tiros de 200 metros, tiros de 100, tiros de 200, tiros de 300 metros. O que são tiros? Corre em pique de 100 metros, descansa 1 minuto caminhando, corre mais 8 piques de 100 metros e repita os tiros de forma progressiva até tiros de 400 metros, descansando entre 1 minuto e 2 minutos. Descansando não é parado, é caminhando em alta velocidade. Para que isso? Para aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória. Estou falando na minha experiência de vida e vou encerrar dizendo: procure um especialista em educação física para confirmar estas informações, alterar, sugerir e treinar você para estar bem preparado na prova. Candidatas do sexo feminino, 20 segundos de isometria na barra fixa, ou seja, tem que ficar lá durante 20 segundos pendurada, 32 abdominais em 60 segundos e percorrer 2.100 metros em 12 minutos. Se eu disse para os homens que correr 2.500 você traga o seu avô, para correr 2.100 metros você traga o vovô e a vovó junto. Vovô e vovó junto. A própria banca da Brigada Militar está contrariando o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de cor, religião, sexo e classe social. Se os movimentos feministas de todo o Brasil dizem que as mulheres merecem ser reconhecidas com igualdade no mercado de trabalho,
Por que nós tratamos de forma desigual os iguais? Inclusive, o tempo de serviço, né, pelas Forças Armadas foi recentemente alterado para 30 anos de serviço militar efetivo e 35 no total, onde 5 anos serão computados outros. Ora, se as Forças Armadas diz que é 30 para homens e mulheres, mais 5 anos, totalizando 35, por que eu estou tratando mulheres diferentes no teste físico? As mulheres não brigam por igualdade, que façam o mesmo teste. Só que essa decisão não é minha, eu só estou comentando que está contrariando o artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da igualdade. E quem não tem capacidade de fazer o mesmo teste, fere o princípio da igualdade. É só uma observação, não é um julgamento, uma observação de quem está fazendo análise jurídica do conteúdo. E aqui nós temos outras informações complementares do teste físico que não é necessário comentar neste momento, mas cabe leitura de item por item. E nós temos uma observação aqui para a candidata gestante. A candidata gestante vem aqui no item 21 do edital e vai estudar o item 21, a continuidade da documentação. E aí, senhores, o funil ele vai fechando. E agora nós estamos na quarta fase do concurso. O que diz a quarta fase? Para essa quarta fase, no item número 1 do capítulo 17, quarta fase. Na quarta fase, serão convocados por ordem de classificação dos candidatos aprovados no exame de capacitação física e respeitado o percentual de reservas para negros e pardos. Os candidatos serão convocados por ordem crescente de classificação, devendo comparecer no local de realização do exame com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixados para o início do mesmo, com documento de identidade válido e em bom estado com foto. 60 minutos antes do horário fixado. Se foi fixado às 8 da manhã, você tem que estar no mínimo às 7. Se chegar às 7, já está atrasado. Chegou no horário, está atrasado. Ah, mas não é às 8, chegou às 7, está atrasado. É 1 hora antes. Não reclame que você não saiba disso. O item 3 informa que o psicológico é de caráter eliminatório, sendo realizada testagem coletiva e entrevista individual, cuja finalidade é avaliar as condições psicológicas do candidato para o desempenho do cargo, certo? O exame tem outros itens aqui do exame psicológico. O exame psicológico será realizado por junta composta por pelo menos 3 profissionais devidamente habilitados para o exame desta natureza, vedada a submissão a qualquer título, sob qualquer circunstância, a exame por apenas um único avaliado. Temos outras regras aqui do exame psicológico. O exame psicológico serão realizados no item 9. Item 9. Serão utilizados testes psicológicos, além de entrevista individual. A bateria de testes será definida pela banca examinadora com supervisão de profissionais com atuação da área psicológica, certo? E aí o resultado ele vai dar aqui, o teste terá um parecer indicado ou não indicado para o desempenho do cargo. O mais estranho neste item é um comentário pessoal de quem viveu na instituição por mais de 30 anos, é que você vai estar na academia de polícia fazendo curso e você vai olhar para um colega seu, nossa, como é que esse candidato passou em uma banca, né, de psicólogos para ingresso na Brigada Militar. Você vai ter estas surpresas ao longo da sua jornada. Cabeça de psicólogo e cabeça de juiz são um ponto de interrogação. Nós nunca sabemos o que eles pensam. Só eles que vivem num mundo particular, de acordo com a aplicação do seu estudo e do seu conhecimento. Se o candidato não indicado na avaliação não significará a existência de transtornos cognitivos ou comportamentais, evidenciando apenas que o candidato não atendeu à época da avaliação dos requisitos exigidos para o exercício do cargo a qual concorreu. Novamente, eu vou reforçar o que eu digo.
a banca vai cortar dizendo que determinado candidato não atendeu. E você vai se deparar ao longo da jornada com candidatos que você não vai entender como ele atendeu os requisitos da banca psicológica. Bom, mas isso é só um comentário para descontrair. E aqui o item 16 informa que o candidato considerado não indicado poderá solicitar o laudo de resultado do exame psicológico. Ele poderá solicitar este laudo e há outros itens aqui que ele deverá fazer a leitura conforme os itens anteriores. Dito isso, nós viajamos aqui pelas exigências do edital e nós vamos agora dar uma espiada aqui da execução dos exames do concurso, onde fala aqui o cronograma dos exames, certo? E temos o capítulo da sindicância da vida pregressa para ingresso na Brigada Militar. Eu vou viajar um pouquinho aqui, pois esse capítulo é extremamente importante para você que está ingressando na Brigada Militar. Vencida todas as fases dos certames e conhecidos candidatos aprovados no concurso público, considerando o número de vagas disponibilizadas no edital de convocação, serão aqueles convocados por ordem de classificação universal e por cotas para inclusão do cargo. Serão também todos os candidatos submetidos ao processo de investigação social de vida pregressa, nos termos da linha B do inciso 2 do artigo 2º e do artigo 6º da Lei 12.307 de 2005. A comissão examinadora da notificação reprobatória verificará a existência de fatos da vida pregressa do candidato aprovado no certame que consista na coleta de informações pregressas e atuais, bem como da conduta individual e social do candidato, podendo solicitar documentos de informações complementares. Verificando-se a qualquer momento a existência de situações ou fatos desabonadores que possam incompatibilizar o candidato para o exercício da função policial militar, este será notificado pelo presidente da comissão do concurso para manifestar-se no prazo de 5 dias úteis, devendo apresentar suas contrarrazões e demais justificativas na defesa por escrito, podendo fazer juntada de documentos informais e complementares. Outro item aqui, excepcionalmente poderão ser consideradas como situações e fatos desabonadores acima mencionados, qualquer processo criminal de indiscutível gravidade e que justifiquem a incompatibilidade com o cargo e a função policial militar. Cada caso será avaliado e devidamente fundamentado pelo presidente da comissão de concurso. O candidato ficará sujeito à não efetivação da inclusão no cargo de soldado de nível 3, caso não comprove e preencha os requisitos desse edital ou legislação vigentes. Da mesma forma, caso restem apurados em sua vida pregressa conduta, situações ou fatos desabonatórios e incompatíveis para o exercício da função policial militar, não poderá ser efetivado a inclusão conforme disposto no Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar. Senhores, vou reforçar o que diz aqui o capítulo 14 da sindicância da vida pregressa. Todos sabem, ou para quem não sabe, as Forças Armadas têm um setor de inteligência e as polícias militares não são diferentes. A própria Brigada Militar, ela tem uma divisão no Estado-Maior da Brigada Militar, você vai estudar isso lá na aula de legislação, que se divide em PM1, PM2, 3, 4 e 5. A PM2 é o serviço de inteligência da Brigada, mas lá só estão os mais inteligentes, Paulo. Não sei se estão os mais inteligentes, mas são o pessoal de inteligência, de análise criminal, o pessoal que não trabalha fardado, o pessoal que é a polícia da polícia, é o FBI, o FBI da Brigada Militar. Não tem essa sigla FBI, mas é o pessoal que usa a inteligência da Brigada Militar para que possa fazer esta investigação. É uma espécie de polícia civil dentro da Brigada Militar. Todos brigadianos, cabelo longo, brincos, tatuagem, roupas, às vezes, bem comuns no cotidiano, para que se misture na multidão e sejam observadores. O que esse povo do FBI, da Polícia Civil Brigadiana, que não é Polícia Civil nem FBI, mas é o pessoal da inteligência, vai fazer? Ele vai investigar as suas redes sociais, vai ver o que você escreve no Facebook, no Instagram. Uma vez eu acompanhei um caso de uma pessoa, quando morreu o Fernandão, ex-jogador do Internacional,
Inclusive, ele estava com a camisa do Grêmio, mas não vem ao caso, poderia ser ao contrário, só estou comentando o fato. Eu estava dando aula em um curso de vigilante, inclusive esse aluno estava lá. E ele fez um enorme post, bem feito, que morreu esse nojento, desse colorado, safado, é menos um. Nossa, o Brasil estava em comoção pela morte do Fernandão, que caiu e morreu num acidente de helicóptero. O Rio Grande do Sul estava em estado de comoção pela morte desse atleta, pois era uma pessoa muito querida no meio esportivo, inclusive pelas pessoas ligadas ao seu oponente, que era o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Por que eu estou dizendo isso? Você publica lá em rede social, vamos quebrar, vamos matar, vamos jogar coquetel molotov. Você publica fotos e fatos não condizentes na sua vida civil. Isso tudo será investigado. Hoje, na prática, não sei como a PM2 está fazendo, mas na minha época, que eu ingressei na Brigada Militar em 93 e morava numa vila de Porto Alegre, eu fiquei sabendo anos depois que o pessoal da inteligência teve numa oficina mecânica perguntando sobre a minha conduta naquele bar. E é claro que foi feito isso com todos os meus colegas para buscar informações complementares da tua conduta, da tua conduta. E hoje, no mundo globalizado que nós estamos, a tua vida pregressa nas redes sociais são muito importantes o que você faz, o que você publica, as suas opiniões, por exemplo, as suas opiniões. Você imagina, você faz parte de um movimento social, desde que faz passeatas em Porto Alegre, que é um direito de qualquer um, mas de repente você tem uma imagem sua do passado jogando pedras na Brigada Militar para reivindicar os seus direitos. Será que você ingressaria na Brigada Militar se tiver um histórico dessas informações? Esta é uma observação da sindicância da vida pregressa. Você tem que ter uma ilibada conduta na sua vida pública, na sua vida civil. Ser policial militar não é para qualquer um. Você estará ingressando numa das instituições respeitadas em todo o Brasil. Estive agora, no ano de 2021, fazendo um curso de 15 dias em São Paulo, com treinadores de vários estados, e eu me identifiquei como policial, não eram policiais, mas quando eu falei que eu era da Brigada Militar, todos respeitam a Brigada Militar. Se você não ama a Brigada Militar ou não tem condições de amar a instituição a qual você pretende ingressar, não faça essa prova. A Brigada Militar só quer quem respeita a hierarquia, a disciplina e quem respeita as suas normas como uma instituição que está prestes a completar 200 anos de vida. Sou suspeito de falar isso. Sou suspeito, pois sou da reserva desde 2016 e amo a minha instituição. Nós sempre dissemos, a farda brigadiana é a tua segunda pele. Ou tu ama ou tu odeia. E se tu odeia, ou tu não entra, ou se tu está, sai fora da instituição. Da exclusão ou eliminação do candidato, aqui no capítulo 15 temos algumas observações que não vou ler nesse momento, pois não é o momento oportuno. E nós temos um rol no item 16 da documentação para a inclusão. Vou fazer uma leitura dinâmica aqui. Certidão de nascimento ou casamento original, uma cópia reprográfica, não precisa ser autenticada, carteira de identidade RG, CPF, PIS, PASEP, normalmente quem serviu as Forças Armadas já tem o PASEP aqui registrado, o PIS é o do trabalhador normal, carteira de trabalho, título de eleitor, você acha que votar não é sua obrigação, apresente seu título de eleitor, se não está eliminado, documento aqui, prova de quitação e obrigação eleitoral, carteira de habilitação, carteira categoria B, apresentar no ingresso na instituição, certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente nós podemos afirmar aqui o supletivo, reconhecido pelo MEC, é claro, né, ou pelos órgãos de instituição educação, atestado de antecedentes emitido pelo Instituto Geral de Perícias, o IGP, aqui está o endereço, alvará de folha corrida, certidão negativa criminal da Justiça Estadual, negativa criminal da Justiça Federal,
negativa criminal da Justiça Militar, criminal da Justiça Militar Federal, estadual e federal aqui, comprovante de impressão da consulta e qualificação cadastral, o CQK e o E-Social, comprovante de consulta e qualificação cadastral como situação regular realizada no site de consulta cadastral do INSS, certidão negativa de improbidade administrativa, negativa de crimes eleitorais, laudo de exame toxicológico. Nossa, faz só poucos dias que eu não uso droga, e agora faz poucos dias e saiu no teu exame, você está ralado. Exame toxicológico será realizado às expensas do candidato. Somente serão aceitos exames toxicológicos realizados até 40 dias antes da data da entrega da documentação. Ah, mas o meu exame é de um ano atrás, será que ele vale? Não vale. Aqui tem para quando der positivo exames, quais são as situações. E os documentos deverão ser apresentados obrigatoriamente pelos militares da ativa ou reservistas. Temos outros documentos aqui comprobatórios que não vou fazer a leitura, você vai lá no edital, depois com calma, ler esse conteúdo para que esse vídeo não fique longo. Capítulo 17, o que eu tenho aqui no capítulo 17? Serão incluídos na Brigada Militar por ato do governador do Estado na graduação de soldado de nível 3. Candidatos aprovados em todas as fases do concurso. Candidatos que atenderem os requisitos estabelecidos na sindicância devida pregressa. Acabei ou terminei de apresentar esse item. Candidatos classificados dentro do número de vagas. Isso é óbvio, certo? Após o preenchimento da ficha cadastral no Sistema de Recursos Humanos do Estado, RHE, e declaração de que não exerce outro cargo em emprego público, federal, estadual ou municipal, o ato de inclusão da Brigada Militar é um momento que o candidato preenche todos os requisitos do inciso 1 deste capítulo. Os candidatos poderão, de acordo com sua classificação no concurso, escolher os locais para a realização do curso básico de formação, o CBF-PM. De acordo com a classificação, será facultado qual é o local ou escola que ele poderá fazer o curso. Item 18 dos recursos. Todos os recursos serão interpostos no prazo de 5 dias úteis da publicação em edital para a inscrição, bem como as diferentes fases e etapas do concurso. 5 dias úteis é diferente de 5 dias corridos. Os dias úteis não contam sábados e domingos e feriados. E aí você vai ler aqui no item 17 sobre os recursos para entender melhor como deverá protocolar esse recurso, pois a todo momento, a cada fase será passível de recurso. Temos um item muito esclarecedor aqui que trata o item 19 em Romanos sobre a validade. O prazo de validade do concurso será de 2 anos, contados a partir da data da publicação, da homologação, do resultado final, podendo ser renovado por igual período. A publicação de homologação dos resultados finais será feita em 2 listas após realização de todas as etapas previstas nesse edital. Uma listagem para classificados na ampla concorrência, uma listagem para cotas de negros e pardos, e a homologação do resultado final será divulgada no Diário Oficial do Estado e no site da Brigada Militar, ou seja, site da Brigada Militar e no site da Fundatec. Disposições finais do edital. Você vai ler depois com calma, tomando um chimarrão, as disposições finais deste edital. Aí vemos aqui os anexos com programas e bibliografia das provas. Aqui temos a parte de conteúdo da prova e que você deve se atentar ao que você deve estudar. No anexo 1, primeira fase no exame intelectual, estão programa e bibliografia, sendo o programa de língua portuguesa e aqui toda a explicação dos itens, bem como as referências bibliográficas. Número 2, prova de matemática, o mesmo sentido, está o conteúdo, as referências bibliográficas. Prova de direitos humanos e cidadanias. Você que está querendo ingressar na Brigada Militar, eu já ministrei essa disciplina na Brigada Militar. Não venha ingressar na instituição militar com a seguinte ideia: direito, para que eu vou estudar esse tal de direitos humanos se é coisa de delinquente, de vagabundo? Esta expressão, inclusive, por vezes ela é dita, ela é falada ou ela é pensada até mesmo por policiais militares antigos.
Cuidado quando você diz isso. Os direitos humanos ele é uma ciência sagrada no mundo inteiro. E o preso, quando ele é preso, nós temos um tratado de direitos humanos que diz que você é o tutor, é o responsável pela proteção desse preso. Se você quiser ser juiz, você tem que fazer direito, ciências jurídicas e sociais e prestar concurso para a magistratura. Se você quer condenar, você tem que ser promotor. Se você está fazendo concurso para ser policial militar, você é tutor da lei, você é o protetor da lei, você não é julgador. Ah, mas os direitos humanos só fala quando morre o bandido e aí ele vem condenar o policial. Isso é um problema do poder público, do poder político, não é seu problema. Se você desobedecer e não observar a lei de tortura, quando você levar alguém para uma entrevista, levou para uma salinha de entrevista para conversar e bater, você vai torturar, você vai responder à lei de tortura. Vai responder lá pelo artigo 129 do Código Penal por lesão corporal que poderá ser de leve a grave. Você vai responder por abuso de autoridade e você ainda poderá responder pelo artigo 121 se houver morte desta pessoa. Você só poderá agir sob as excludentes de ilicitude. Estou dizendo tudo isso para que você saiba que os direitos humanos é uma ciência importantíssima para o seu estudo. E só temos 5 questões e todo esse conteúdo para você estudar. Atenção com os direitos humanos, certo? E aí, o que eu tenho agora? Prova de legislação específica, Constituição Federal de 88. Nós temos aqui conceitos da administração pública, de improbidade administrativa, que está lá em direito administrativo, Estatuto da Brigada Militar, Lei de Organização Básica, Plano de Carreira, RDBM, que é o Regulamento Disciplinar, Lei Maria da Penha, entendimento do STJ e STF. Atenção com esses itens. Prova de conhecimentos gerais, tópicos atuais, nacionais, estadual ou local de diversas áreas como segurança pública, transporte, política, economia, sociedade, inclusão, desigualdade, educação, saúde, cultura, esporte, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. Mas, Paulo, qual é a bibliografia? Não tem. Essas informações estão no site de notícias, jornais digitais ou impressos, revistas digitais ou impressa, rádio e televisão. Como é que eu faço se você tem jornal impresso? Leia de trás para frente todas as manchetes, no mínimo, do jornal. Acesse Instagram e Facebook para acessar notícias de conhecimento geral sobre esporte, Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, sobre o que aconteceu no último ano de relevante no esporte, no Covid no mundo, como é que foi o Covid no mundo, Covid no Brasil, Covid no Rio Grande do Sul, Covid em algumas cidades importantes, como a capital gaúcha. Você tem que dominar essas informações. O que aconteceu de relevante? Qual é a postura dos Estados Unidos? Quais são os países que superaram bem isso? Quais são os problemas que deram no Brasil? Quem são as pessoas importantes que morreram? Né? Pessoas como Paulo Gustavo, o humorista, que causou comoção nacional, são fatos que você deve dominar. Programa de informática. Na prova, os caras cobram coisas que você nunca faz no dia a dia. Só de título aqui é cansativo de ler informática, certo? Sou um bom operador de computador e lá na prova eles te cobram conceitos que você não vê no dia a dia, para você errar. Então, só resta uma alternativa, estudar. Não tem outra alternativa para você. São causas de inaptidão, anexo 2, na avaliação médica, e aqui estão, é claro, a causa de IMC, que é a tua massa muscular, sobrepeso, enfim. Isso aqui você vai ler tomando lá seu cafezinho, chimarrão em casa. Temos outras observações importantes. São causas de inaptidão na avaliação odontológica, o mesmo sentido. Estou passando de forma dinâmica o edital. Descrição dos exercícios para capacitação física. Aqui está descrevendo como é que é na brigada, como eu falei para vocês, de forma objetiva. Ó, em posição na barra, ficou pendurado. Aí ele vai dar, o avaliador vai dizer em posição, dado pelo avaliador, o executante empunhará a barra com pegada, com o dorso da mão voltada para o rosto, mantendo os braços completamente estendidos. E aí ele vai dizer, começar, você está lá pendurado e o seu braço tremendo.
Se você não treinar, você não vai passar. Treine, vá na academia, fale com o personal trainer. E aí tem toda a descrição aqui dos exames físicos, abdominal e barra são os mais difíceis, certo? E aí, se você, a corrida, eu vou dizer, vou chamar o meu vô e a minha vovó para fazer a corrida aqui com os homens e com as mulheres, porque 2.500 para homens e 2.100 para mulheres, meu Deus, isso aqui é caminhando, abrindo o passo, você faz esse circuito em 12 minutos. E aqui nós temos outras informações no anexo 4, informações complementares que você também vai olhar com calma na sua casa, com aquele mate gostoso, tomando um chimarrão e vendo cada item. Anexo 5, o cronograma de execução da primeira fase está todo discriminado aqui. Isso aqui deve recortar e ficar colado lá na prova do teu guarda-roupa para você marcar com uma Lumicolor todos os dias cada passagem da fase deste edital, certo? E, por último, não menos importante, formulário de confirmação de autodeclaração de candidato negro ou pardo. Aqui está o modelo do formulário que você deve declarar sob pena da lei, de se você estiver faltando com a verdade. Papai, mamãe, vovô e vovó eram negros, mas você não é negro ou pardo, você será um candidato eliminado. Dito isso, estou aqui tirando o compartilhamento do nosso conteúdo, finalizando com as nossas observações, desejando a você, candidato da Brigada Militar, boa sorte nos seus objetivos. Só venha fazer prova para ingresso na Brigada Militar se você achar que tem o perfil. Achar? Não. Se você tiver a convicção de que tem o perfil para pertencer a uma instituição que está completando 200 anos de vida. Fazer parte da Brigada Militar é assumir um compromisso com risco da própria vida com o Estado do Rio Grande do Sul, honrando a sua cultura, a sua tradição e, principalmente, o nome desta grandiosa instituição policial militar do Rio Grande do Sul, não, do Brasil. Referência como polícia militar de todos os entes federados. Meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos, segundo sargento da reserva da Brigada Militar. Desejo sorte para você, candidato que estará estudando para a Brigada Militar. Nos acompanhe nas redes sociais, onde nós estaremos divulgando conteúdos que irão ser úteis para você ingressar na carreira policial. Voltaremos. Um grande abraço em todos, um grande abraço em todas.